Galerinha, o que a gente temia realmente aconteceu. A Xbox vai aumentar o preço de seus consoles e de seus jogos a partir do final do ano. Jogos passarão a custar $80. O preço que se paga por ter Game Pass com jogos Day One com certa frequência, não é mesmo, galerinha? Bora para esse vídeo, não se esqueça sempre de deixar o seu like, o seu comentário e a sua inscrição caso você não esteja inscrito. Convido a vocês a conhecer o canal do Márcio, onde tem diariamente lives e gameplays de jogos diversos, porque o foco deste canal é a diversão, é o gameplay, é a notícia, é o papo reto e verdadeiro, sem atrelar a marca nenhuma, belezinha, galera? Então convido a vocês, canal do Márcio, se você não é inscrito, se inscreva, eu conto com o apoio de vocês. Bom, galerinha, o que a gente temia realmente aconteceu, a gente já estava tendo certos rumores e a indústria caminhava realmente para o que está acontecendo agora. O primeiro passo foi dado pela Nintendo de uma forma discreta, né? Após o anúncio aí do seu evento, onde o seu hardware custaria aí um pouco mais caro, cerca aí de $200 a $300 do que foi o lançamento do seu antecessor, uma geração passada. E ela também anunciou aí um jogo, né, a $80, que é no caso o Mario Kart de mundo aberto, caso você não queira comprar esse jogo atrelado a um bundle, né, junto com o Switch 2, que ao meu entender também é uma prática anticonsumidora, você forçar uma compra casada. Caso você não queira fazer essa compra casada, o Mario Kart custará $80, o que não deve parar somente no Mario Kart, galerinha. A gente vai ver com muito mais frequência, com certeza, jogos começando a chegar a $80 ou mais. Aqui no Brasil vai beirar em torno dos R$500, dependendo da cotação do dólar na época de lançamento desses jogos. E uma bandeira que sempre era levantada ante isso, uma bandeira que sempre era a favor do custo-benefício e do consumidor, parece que está caindo também, que é a bandeira da Microsoft, divisão Xbox de jogos. Pelo menos o que se diz respeito a hardware e a preço de jogos justos em sua loja, já que a partir da data do 1º de maio, a Microsoft oficializou o aumento de preço de seus consoles no Brasil. Um aumento que já não é novidade. Quem acompanha a indústria de jogos e esse canal já sabe que o Series S e o Series X já tinha anteriormente recebido aí um reajuste de preços, o tornando aí caros e inviáveis para a maioria do brasileiro assalariado no país, não é mesmo? O Series S, que foi lançado com uma proposta de ser um console custo-benefício, hoje está longe de ser um hardware custo-benefício, galerinha, devido ao valor que se é praticado na venda desse console hoje no Brasil. E as fortes tarifas e impostos implantadas no nosso país força a gente aí a optar por outros meios para se jogar, como o serviço em nuvem, o xCloud, ou streaming via jogar esses jogos do Xbox em televisões, em aparelhos de celular e etc. Porém, como é que fica o resto da indústria que não aborta essa mesma prática da Microsoft, por exemplo? Como jogos second party e third party vão se jogar em nuvem, ou se jogar em celular, sendo que a maioria das publishers ainda tem ali como meta, como base, a venda de seus jogos a preço cheio em hardwares ou no PC, não é mesmo, galerinha? Infelizmente hoje a Microsoft anunciou de forma oficial que vai ter mais reajustes ainda em seus consoles, aparelhos atrelados à marca Xbox, e que no final do ano os jogos seus, né, ela não mencionou que serão todos de uma vez, mas vai começar a praticar
vender jogos a 80 dólares. Meio que a Microsoft deixou a entender que vai começar a forçar o jogador a migrar para o Game Pass ou jogar via xCloud. Aparentemente a Microsoft está dando uma cartada aí para estar cada vez mais se livrando do hardware e forçando o jogador a se acostumar com o serviço em nuvem e o seu serviço de assinatura Game Pass. Vamos à matéria aqui. O Xbox vai ficar mais caro. Veja os novos preços. A Microsoft anunciou que a partir desta quinta-feira, que na verdade é hoje, 1º de maio, o Xbox e outros produtos associados ao console, como controles e jogos, ficarão mais caros. O aumento vale para o mundo inteiro. No comunicado, a empresa citou as condições de mercado e o aumento do custo de desenvolvimento desses jogos, como que se o consumidor tivesse culpa disso, não é mesmo, galerinha? A gente não tem culpa da incompetência dos desenvolvedores e das empresas em produzir jogos, não é mesmo? Da falta de criatividade na produção de jogos menores e bons. Mas tudo bem, vamos continuar aqui a matéria. Alguns reajustes de preços superam os 100 euros ou 100 dólares, em torno de R$560 na conversão direta com a moeda atual aqui no Brasil, galerinha. Complicado, hein? O Xbox aumentou o preço, a comunidade diz que a Microsoft recomendou o reajuste dos preços em todos os países do mundo. Veja como ficam os produtos com os novos valores, todos os preços são na conversão direta, sem possíveis impostos ou taxas. Os consoles Xbox Series passam a custar R$ 599,99, ou seja, arredondando aí 600 dólares, né? Aqui no Brasil hoje, na conversão direta, R$ 3.400, um aumento de 100 doleta. O Xbox Series S de 502 GB vai de R$ 299,99, cerca de 300 dólares, para 379, convertendo em real hoje, nesse exato momento, R$ 2.200, um aumento de 80 dólares. O console Xbox Series de 1 TB, o que a gente falou aqui é do de 500 GB, que é os primeiros modelos lá atrás, né? Esse novo que saiu de 1 TB, que é o console preto, né? Passa a custar R$ 429,99, cerca de R$ 2.500, galerinha. O Galaxy Black Special Edition de 2 TB é o mais caro, fica por volta de 729 dólares, cerca de R$ 4.150 na conversão para a nossa moeda hoje aqui na nossa realidade do Brasil no dia de hoje. Além dos consoles, a Microsoft também está reajustando o preço de aparelhos e periféricos. O controle básico do videogame passa a custar R$ 64,99, cerca de R$ 380. E o fone de ouvido oficial da Microsoft Xbox, R$ 680, galerinha. A Microsoft ainda deve aumentar o valor dos jogos originais, como confirmado para o final do ano, de 70 doleta para 80 dólares, em torno de 450 a 480 reais. Os valores são especificamente para os Estados Unidos. Na conversão direta, vale lembrar que aqui no Brasil os produtos costumam ficar mais caros do que isso, porque tem a taxação da importação, ainda tem o varejista que quer tirar o dele, né? São várias camadas a serem, né, galerinha, a serem ainda implantadas nos valores até chegar no nosso bolso, consumidor final. Vale lembrar que aqui no Brasil os produtos costumam ficar mais caros do que isso, como a gente já retratou aqui os motivos. Um bom exemplo disso é o Switch 2, que ficou bem acima da conversão. Não é mesmo? No comunicado, a Microsoft citou condições de mercado e o aumento do custo do desenvolvimento para justificar o reajuste, né? É a Microsoft que está dizendo que
fazer jogos ficou mais caro, fazer aparelhos de videogames ficou mais caros, e ela, para tentar aí ter uma saúde financeira, ela acabou optando aí por reajustar esses preços. A empresa não aumenta o valor dos consoles desde 2023, nossa, né, como se fosse algo muito longe, né, já que o Xbox Game Pass teve um reajuste de preço ano passado. Exatamente, lembrando que o Game Pass ainda aumentou ano passado. Mas como o Game Pass recebe jogos Day One, meio que a galera meio que engoliu esse aumento, né? As mudanças acontecem em meio à incerteza global, com o pacote de tarifas do Donald Trump e apenas um dia após a divulgação dos resultados da Microsoft, a conferência, o CEO Satya Nadella revelou que a empresa fechou o primeiro trimestre como maior distribuidora de encomendas e pré-instalações do Xbox na PlayStation Store. Ou seja, ele está dizendo aqui que a Microsoft se tornou a maior publisher dentro do ecossistema PlayStation, né? Dentro da loja do PlayStation, ele vendendo jogos. E foda-se o Xbox, estamos vendendo o jogo do PlayStation, que se dane o Xbox. Foi meio o que o site Anatela disse aqui. E com um aumento de 45% na receita do Game Pass, né? O Game Pass aí aumentou 45% na sua receita, muito impulsionada por jogos aí como Call of Duty, os últimos CODs chegando Day One lá, as aquisições da Activision e da Bethesda realmente começaram a fazer efeito no que se diz sentido a Game Pass, porque começou a chegar muito jogo bom no Game Pass com uma certa frequência, né? Com isso a Microsoft aí tem um apelo para receber mais assinantes, porém, até quando o Game Pass vai ser autossustentável, né? Essa é a pergunta que não quer se calar, até o quanto vai ser necessário ter de assinantes do Game Pass num curto período. A Big Tech também não é a única. A Nintendo se prepara para o lançamento do Switch 2 e também aumentou os valores dos principais jogos originais, no que parece ser uma nova tendência do mercado de games. Ou seja, começou com a Nintendo, a Microsoft de começo já resolveu fazer logo, e vamos ver como é que vai ser os passos da Sony no futuro. Provavelmente a Sony vai seguir a mesma tendência, né? E a matéria se encerra por aqui. Ou seja, galerinha, o Xbox consoles e seus apetrechos, né, como controles, como cartões de memória oficiais da Microsoft, os fones de ouvido, baterias, tudo que for atrelado aí à marca Microsoft e Xbox para o aparelho vai ficar mais caro, os aparelhos estão mais caros, a Microsoft vai aumentar o preço dos jogos no final do ano, ou seja, ela está armando ali o colchão, preparando a cama para encerrar aí no futuro aí os consoles, fazer o consumidor cada vez mais se acostumar com jogar em nuvem, com Game Pass. A muleta Game Pass está cada vez mais forte, mas a gente não sabe até quando o Game Pass vai se sustentar aí somente com a base do ecossistema Xbox, porque com a aquisição dos estúdios vai ser com certeza muito mais jogos da Microsoft chegando Day One no Game Pass, porque isso foi uma promessa aí feita que sempre chegaria no Game Pass Day One, ou seja, e para essa promessa ser cumprida, tem muito custo a ser pago, né? E um deles é o aumento do hardware. A Microsoft já não anda bem na venda de hardwares e deve piorar com esses aumentos. Como é que vai ficar a próxima geração de Xbox? A Microsoft já anunciou que vai ter novos hardwares, né? Inclusive um portátil, porém, a que preço vai chegar esses consoles no mercado? E se os consoles Series já vendem pouco agora, por que os novos consoles Xbox venderiam muito ou venderiam o suficiente para se provar a existência deles e por que eles têm que estar no mercado? São várias perguntas que a gente faz e a gente não tem resposta. Canais fanáticos de Xbox passam pano, se sustentam na muleta do Game Pass, como que se comprar jogos fosse algo proibido, não é mesmo?
tipo $80 vai nos jogos do Xbox, vai ficar na conta só dos jogadores de PlayStation, que o jogo vai chegar lá por $80, como que se caixista não comprasse jogos. Ou seja, a indústria de games está complicada, viu, galerinha? É isso aí, essa é a notícia que a gente traz hoje, uma notícia que não é boa, principalmente para o lado nosso aqui caixista, né? Que apesar de eu não ser um fanboy de Xbox, mas eu me considero caixista, o Xbox é minha plataforma primária, pelo menos pelo custo-benefício que ela tem ainda até agora. Eu já tenho o meu Series X aqui, eu tenho o meu PC para jogar, mas como é que fica os jogadores futuros que queriam adquirir um console, que estavam com planos de adquirir o console Xbox esse ano, que provavelmente não vai adquirir mais pelo aumento de preços? Isso vai afetar ainda mais a falta de venda de hardware no mercado. Com isso, os desenvolvedores vão ver que tem cada vez menos Xbox no mercado e vão repensar se lançar jogos no Xbox vale a pena. Ou seja, é uma sucessão de contextos, né, que a gente tem que levar em conta aí. E o futuro da marca Xbox como hardware está muito complicado ao meu ver aí no futuro. E realmente a Microsoft cada vez mais ela se abraça como publisher, não é mesmo? Se abraça como uma publisher, e a tendência daqui, sei lá, daqui a alguns anos realmente é ela ser foco total como publisher, e os consoles cada vez menos interessantes, se apagando a chama e deixando de existir, infelizmente, galerinha. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acham desse aumento absurdo dos consoles e dos periféricos do hardware, e a Microsoft seguindo tendências que começou com a Nintendo de jogos a $80. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever, porque você me deu audiência até o momento, é porque você curtiu o conteúdo apresentado, e compartilhar o canal com os amigos, galera. A gente se vê no vídeo futuro. Tô indo nessa. Fui!